Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, maravilhosamente bem-vindos ao nosso canal #OABJA. Nós vamos hoje, e direcionados para o 23º exame de ordem da FGV, proporcionar para vocês 7 dicas. 7 dicas que serão de extrema importância para a sua aprovação nessa segunda fase, independente da matéria que vocês tenham escolhido fazer, tá certo? Então, além disso, além dessas 7 dicas, nós vamos lhe ensinar de forma totalmente gratuita a fórmula que eu desenvolvi, chamada Fórmula dos 3 Passos. Pessoal, essa fórmula, ela vai lhe auxiliar, assim, lhe dar 80% das questões. Mas daqui a pouco a gente fala sobre ela, tá bom? Agora eu vou começar com a dica número 1. A dica número 1, ela diz respeito sobre a peça processual. Essa peça processual que todo mundo tem medo. Na verdade, nós quando vamos fazer a prova, né, se você já fez alguma vez, ela é a mais esperada. Então, assim, essas dicas que eu vou lhe passar, eu tenho certeza, pessoal, que com elas, vocês guardando assim no fundo do coração e aqui na cabeça, vocês vão obter a aprovação, tá certo? Então, nós vamos para a dica número 1. A objetividade, ela deve ser o seu norte, tá certo? Olha, amigo, amiga, futuro colega, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. O pouco, de forma objetiva, é muito na OAB. E com certeza essa objetividade, ela vai levar à aprovação. Mas como? Como é, Tainá, essa forma objetiva? Porque eu tenho certeza que vocês estão fazendo algum cursinho desses que nós temos, né, pelo Brasil, que são maravilhosamente bons. Eu, particularmente, fiz SES com Ariana Linhares e é maravilhosa. Mas, assim, a gente consegue o conteúdo, ele feito e é nos passado de forma maravilhosa, mas a gente fica um pouco inseguro quanto à prática. O que é pontuado, o que não é. Então, assim, identifica a peça. Primeira coisa, lê o enunciado, identifica a peça e confia no que você aprendeu. Pessoal, confia. Esquece essa teoria da conspiração, a existência dessa teoria que a FGV está tentando puxar o seu tapete. Não. Confia. Confia, porque, sinceramente, eu desconheço durante esses 5 anos uma pegadinha na segunda fase do exame da ordem, realizado pela FGV. Então, assim, pode confiar no que você aprendeu, confia no que você sente, que você tem que, dentro do seu coração, quando você está lendo aquele enunciado, fala, a peça é essa. Confia e faz. Olha só, o tanto de tempo que nós perdemos só tentando saber se existe aquela teoria da conspiração, se ali existe alguma pegadinha, balela, galera, balela, certo? Confia, confia. É um mandado de segurança? É. É uma ação ordinária? É. Faça, tá certo? Mete a cara, confia no que vocês aprenderam, porque eu tenho certeza que o que vocês aprenderam até hoje, data que eu estou gravando esse vídeo, hoje é uma quarta-feira. Tenho certeza que vocês já aprenderam tudo o que podiam e de forma muito proveitosa, tá certo? E para comprovar isso que eu estou falando, vocês podem verificar, já devem ter tido acesso aos outros exames. Teoria da conspiração, não existe, galera. Não existe, tá bom? Agora, depois que vocês identificaram, certo? A segunda dica para a peça processual é o seguinte: identificou a peça, façam a estrutura. A estrutura, naquele rascunho que nós recebemos, ela é importantíssima. Faz a estrutura, já identificando e apontando, escrevendo os artigos, né? A fundamentação legal naquela estrutura. Eu posso até dar um exemplo aqui que eu anotei, que é o seguinte: a tabela de pontos do exame passado, do 22º exame de Direito do Trabalho,
em específico, penal, constitucional, empresarial ou civil, a pontuação ela é atribuída de modo muito objetivo. Então, assim, por exemplo, se na peça processual o candidato, sei lá, se naquela peça deve-se pedir uma tutela de urgência, por exemplo, como foi o caso desse 22º exame, não enche linguiça, como a gente chama aqui no Nordeste. Porque, sabe, a OAB, na verdade não é a OAB. A FGV não tá nem aí, galera. A pontuação, a tabela de pontos, ela é feita de forma muito objetiva. Se você escreveu muito claro, muito objetivo, de forma muito objetiva, o que tinha ali na tabela de pontuação, vocês serão pontuados. Então, a estrutura no rascunho, no momento que você identifica a prova e você faz uma estrutura já apontando ali o que tem, na hora que for passar vai ficar muito fácil, tá certo? Então, precisou pedir a tutela de urgência? Solicita, requer, na verdade, a tutela de urgência, diga o porquê e fundamente e pronto, tá certo? Não encha linguiça. Você só vai perder tempo. Agora nós vamos para a dica número 3. A dica número 3 na verdade, ela foi construída em cima do que eu venho percebendo durante todos esses anos nas respostas erradas dos candidatos ou então mal corrigidas, que é o seguinte: os fatos. A gente se alonga muito quando vai reproduzir os fatos na peça processual. Então, eu vou lhe ensinar o seguinte, olha só. Os fatos, eles são Ctrl+V, Ctrl+C do enunciado, só que de forma muito resumida. Muito resumida. Sabe por quê? Porque vocês precisam de tempo. Vocês precisam de tempo. Aquele reloginho lá, aquele reloginho, pessoal, ele na verdade significa que, assim, quando vai passando, quanto menos tempo vocês tiverem e menos vocês fizerem da prova, a chance de vocês não serem aprovados, a chance de vocês se embananarem no restante da peça ou que seja nas outras questões é muito grande. Então, assim, tempo mais cabeça fria é igual a aprovação. Morreu Maria Preá, entendeu? Então, assim, foi dos fatos, não precisa escrever o enunciado todo. Faz o Ctrl+C ou Ctrl+V, eles não vão querer saber aquele, entendeu? De forma minuciosa os fatos, mas eles vão querer saber a sua resposta depois daquilo, entendeu? O seu desenvolvimento depois daquilo. Então, assim, essa é a dica número 3. Não se alongue nos fatos, tá bom? A dica número 4 é uma dica que, na verdade, ela é mais uma observaçãozinha, mas que vai poder lhe ajudar muito, que é o seguinte: dê nome aos itens da peça. Por exemplo, da estabilidade, se for trabalho, né? Do fato gerador, da não incidência do fato gerador, da atipicidade do fato, seja a matéria que for, porque a partir do momento que vocês identificam aquele item, né, aquele item na peça, consequentemente, fica mais fácil para aquela pessoa que está ali, né, corrigindo posteriormente a prova da banca examinadora, na banca examinadora, ele identifique com mais facilidade. Então, é bom para ele e é bom para você, porque eu já vi vários casos de pontuações que não foram atribuídas porque o examinador ali, na verdade, viu uma peça tem muitas linhas, são muitas provas para corrigir, e aí e passa mesmo desapercebido por eles, entendeu? Então, é uma observação, uma dica, na verdade, que ela pode parecer besta, mas não, porque ao mesmo tempo que você facilita a vida do corretor, né, daquela pessoa que vai estar corrigindo a sua prova na banca corretora, você vai facilitar também que ele enxergue que você realmente fez aquele item, né, que você preencheu aquele requisito e que você, consequentemente, faz jus à pontuação, tá bom? Errou? Errei, Tainá. Errou? Passa um risco, pessoal, não pensa muito não. Passa um risco no que errou, seja na frase, seja na palavra, e segue em frente, tá bom? Então, essas são as dicas relacionadas à peça processual. Eu vou recapitular. Não existe? Esqueça a teoria 1,
esquece a teoria da conspiração, tá bom? Confia no seu professor, confia para confiar no seu professor desses cursinhos pré-OAB. Confia no que você sabe, confia. Escolheu a peça, seja determinado. Faça a estrutura da peça, certo? Já apontando ali as fundamentações legais para que você não se embanane. Depois, use a objetividade, seja conciso, certo e direto. Porque vocês com certeza obterão a pontuação no que escreverem. O que mais que eu disse? A objetividade, né? Não se alongue nos fatos. O enunciado, os fatos são que está no enunciado, Ctrl+C, Ctrl+V de forma muito resumida, tá certo? E a questão de identificar os itens da peça, tá bom? A nossa sexta dica, nós vamos para ela, importantíssima, é na verdade também uma fórmula criada por mim, chamada de 3 passos. Então, a fórmula dos 3 passos, na verdade, eu entendo que é a minha queridinha, né? É a única que eu fiz até agora também. É uma fórmula que eu criei depois de muito observar esses erros, na verdade, os erros mais cometidos nas questões, tá certo? Então, assim, essa fórmula dos 3 passos, ela é o seguinte: sim, não, ou qual o instituto aplicado, mais por quê, ou como, mais fundamento legal, se for necessário. Vamos recapitular? Sim, não, ou qual o instituto, mais por quê, como, mais fundamento legal, se precisar, tá bom? Então, essa fórmula você vai segurar assim na sua cabeça, você vai segurar e vai dizer assim, eu preciso decorar. Você vai decorar essa fórmula, que não é difícil, que na verdade é muito simples. E eu vou agora transformar isso, jogar isso para a realidade. Então, eu vou aplicar essa fórmula como se fosse uma matemática mesmo. Eu vou aplicar essa fórmula em 3 questões de exames passados, tá certo? Caso a pergunta, e aí vocês já podem me questionar, caso a pergunta ela não seja tão objetiva, nós podemos então adequar essa pergunta do exame à nossa resposta. Calma, respira. Tainá, não tô sabendo, calma. Eu vou passar tudo pra vocês, tá bom? Tenho certeza, pessoal, que se vocês aprenderem essa fórmula, as questões, né, aprendam essa fórmula, conciliando o que vocês já aprenderam até agora, nesses cursinhos maravilhosos que nós temos, vocês não tem como não serem aprovados, tá certo? Então vamos lá. Eu vou tentar mostrar pra vocês, mas eu vou tentar ver e depois eu disponibilizo o download do que eu vou passar pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Essa questão é a primeira. Deixa eu tentar colocar aqui. Aqui, vai dar certo, sim? Acho que aqui tá dando, né? Então vamos lá, eu vou ler a questão pra vocês. Um estudante de direito e resignado pelo fato de sua mãe haver pedido uma causa trabalhista, estuda com afinco todos os contornos da lide, a doutrina e a jurisprudência correlatas durante um ano, fim do qual prepara uma ação rescisória, colhe a assinatura de sua mãe na peça e distribui a ação no prazo legal. Considerando a situação, e aí já, né, retratada, e o entendimento consolidado pelo TST, deixa eu ver se está enquadrado aqui, vamos lá. E aí, é um questionamento do 22º exame de ordem, né, da matéria Direito do Trabalho. Mas nós podemos aplicar facilmente a fórmula dos 3 passos, tá bom? Então, o questionamento é: analise a viabilidade da demanda proposta, justificando em qualquer hipótese. Poxa, Tainá, não temos como aplicar a fórmula dos 3 passos nessa pergunta. Nós vamos transformar a pergunta, certo? Essa pergunta da letra A, nós vamos transformar para que ela se enquadre na nossa fórmula. Como seria? A viabilidade da demanda proposta, aqui ó, tá vendo?
a viabilidade da demanda proposta, nós transformamos a pergunta. Então, nós vamos aplicar a fórmula a esse questionamento. A fórmula sim ou não, aqui eu não coloquei qual instituto, né, se for o caso, por quê e fundamento legal. E a resposta na tabela de pontos que está aqui, certo? Ela se enquadra perfeitamente, olha só. Resposta da tabela de pontos. Sim, ou seja, é inviável a demanda proposta. Por quê? Porque a ação rescisória não admite o jus postulandi. E aí ele pontua o candidato de forma total, que indica a súmula 425 do TST. Então aqui, pessoal, nós temos meu primeiro exemplo para vocês. A fórmula dá certo, tá certo? Eu tenho outro aqui que ele é de direito penal. Deixa eu ver se tá bom aqui para vocês. Ele é de direito penal, certo? Do 22º exame de ordem. E é o seguinte, ele traz um enunciado, a questão traz um enunciado, só que eu não coloquei aqui porque senão ia ficar muito grande. Mas depois vocês podem ir lá dar uma olhada, mas assim, mais ou menos. Considerando a situação narrada, na condição de advogado ou advogada de Antônio, que é o exemplo, né, o exemplo do enunciado, responda aos itens a seguir. Então, eu pego a primeira letra, peguei ao acaso, certo? E que questiona ao candidato. Existe alguma medida a ser apresentada pela defesa técnica para impedir Carla de participar do processo? Justifique. Essa questão vale 6/10, tá certo? Nesse caso, nós não vamos precisar transformar a pergunta, porque a fórmula ela se encaixa. Então é assim, eu tenho que questionar. Existe alguma medida a ser apresentada pela defesa técnica de Carla para impedir, existe alguma medida a ser apresentada pela defesa técnica para impedir Carla de participar do processo? Então nós aplicamos a fórmula. Sim, não ou qual é o instituto aplicado? A resposta no caso é sim. Aí eu me questiono como? Com a apresentação de exceção de suspeição. Gente, eu aplicando essa fórmula, sem fundamentar, eu já ganho a pontuação parcial. E aí, segundo a tabela de pontos, né, do 22º exame de ordem, direito penal, ele solicita que a fundamentação legal, nos termos do artigo 95, inciso 1º do Código de Processo Penal, ou você coloca os dois, ou só coloca um ou outro, né? Ou artigo 104 também do CPP, tá certo? Tá vendo como a fórmula dos 3 passos dá certo? Muito bom. E agora, eu vou pegar essa, eu não sei de que... Deixa eu ver se foi... Acho que foi... aqui foi de civil, não sei se foi do 21º exame, eu não sei. Aqui eu trouxe o enunciado, e é assim: Daniel, 30 anos, amealhou ao longo da vida um patrimônio considerável. Era solteiro e decidira não ter filhos. Seus pais já eram falecidos e Daniel tinha apenas um irmão bilateral, Alexandre, e um irmão unilateral, Rafael. Após 30 dias em coma induzido, em razão de um grave acidente de carro, Daniel veio a falecer em 30 de agosto de 2014. Diante do exposto, responda aos itens a seguir. Então, eu selecionei a letra B, deixa eu ver aqui, tá aqui ainda. A letra B, deixa eu encostar. E questionei o seguinte, deixa eu ver se tá pegando tudo, né, galera? Tá. Se depois de 3 anos do falecimento de Daniel e já realizada a partilha de seus bens, aparecesse mais um irmão unilateral, até então ignorado pelos demais, que a ação judicial poderia intentar para receber parte dos bens da herança, qual o prazo para ajuizamento? Tainá, que porra é essa, velho? Como é que eu vou responder isso? Vamos aplicar a fórmula, gente? Peraí, vamos lá. Nós vamos pegar, deixa eu guardar aqui, vamos aplicar a nossa fórmula, que é sim, não, ou qual é o instituto aplicado, né?
Mas por quê, como e o fundamento legal. Esse irmão teria direito ao seu quinhão hereditário. Então a resposta é sim. Sendo que a ação judicial cabível, aí você se questiona como ou por quê, sendo que a ação judicial cabível seria a petição de herança, cujo prazo prescricional é de 10 anos a contar da abertura da sucessão. E aí arremata a sua resposta com fundamento legal, que é do artigo 205 do Código Civil. Bem, eu acho que a gente já conseguiu passar que vocês, de 80 a 90% do que vocês devem fazer nessa segunda fase, agora no domingo, dia 17 de setembro de 2017. Eu vou disponibilizar para vocês aqui todo esse material que eu li, tá certo? Mas eu até peço que vocês me adicionem aqui embaixo, está tendo, acho que já colocou, né? As minhas redes sociais, estão as minhas redes sociais. Estou bem disposta a conversar com vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem me questionar, certo? Eu espero muito que essa fórmula dos 3 passos lhe ajude a pegar essa vermelhinha aqui, ó. Eu tenho certeza que vai ser uma excelente prova. Eu tenho certeza e eu espero de coração que essas dicas que eu passei para vocês, junto com a fórmula dos 3 passos, que realmente elas ajudem a sua aprovação. Eu estou muito feliz em estar aqui andando junto com você para que você possa, no dia que sair esse resultado, gritar eu passei, tá bom? Confie em você e também confie nas nossas dicas, tá bom? Um beijo e até a aprovação.